Estamos de volta. Eu sei que você estava esperando. Eu sei que você estava pedindo. Eu sei que você estava orando no seu quartinho de oração. Então nós estamos aqui. Como é que você está? Tudo bem? Eu sou Arthur Rodrigues e você está no canal do Caminho Team. Roda a vinheta, produção. É muito bom estar aqui de volta. É muito bom voltar para fazer vídeo aqui para vocês. E sem mais delongas, continuando com o nosso estudo sobre Ezequiel e a visão do templo. Deus voltou a morar no templo, e se você não viu o vídeo anterior, assista por favor, porque você vai conseguir entender muito melhor o assunto. Mas Deus volta e entra no templo, que sou eu e você, ele começa a morar ali. E no momento que o trono de Deus toca no chão do templo, um rio nasce debaixo do trono de Deus e vai seguindo. O rio sai de dentro do templo e corre, o rio, nasceu o rio mesmo. Aí agora eu vou contextualizar aqui na linguagem de Arthur, tá bom? Essa é a minha versão, não está escrito assim na Bíblia. Por favor, pelo amor de Deus, não confunda as coisas. E nasce ali o São Francisco, brincadeira, nasce ali o rio de Deus debaixo do trono. E aí o anjo que estava ali com Ezequiel fala assim com ele: ô meu filho, vem cá, vamos medir aqui a quilometragem desse rio. Aí eles mediram meio quilômetro e Ezequiel disse que a água ainda batia nos tornozelos dele. Com mais meio quilômetro, a água já estava chegando nos joelhos. Mais meio quilômetro, a água estava batendo na cintura. E com mais meio quilômetro, ele fala que não dava para atravessar o rio se não fosse nadando. O corpo dele não alcançava o fundo do rio. E aí, depois dessa visão, ele sai do rio e ele percebe que a beira do rio está cheia de frutas, de flores, de árvores. O rio transbordou. O rio transbordou vida. Tem vida ao redor do rio. O rio desce rumo ao Mar Morto e o Mar Morto começa a dar peixes. O rio ele trouxe uma bênção. E ali finaliza a visão de Ezequiel. Deus fala mais algumas coisas, mas ali finaliza basicamente o livro. O que é que significa o rio, Arthur? O que é que significa toda essa passagem? Para mim, quando eu fui estudar, eu percebi que a Trindade estava ali. Estava Deus, estava o Filho e estava o Espírito Santo. Deus é o próprio Pai vindo e morando no templo que sou eu e você, então ele vem e desce sobre o templo. Depois Deus vai dizer que o rei servirá como sacerdote naquele templo. Se você ler Hebreus, você vai ver que Hebreus fala que Jesus é o nosso rei, que é sacerdote. E essa imagem também está lá no Velho Testamento, onde um homem chamado Melquisedeque encontra Abraão, e esse homem, ele é um rei e é sacerdote de Deus. Assim, basicamente a imagem de Cristo é muito mais além do que a gente imagina, é que Jesus, ele é um rei que trabalha como sacerdote e ele oferece sacrifícios a Deus. Então ali a gente já vê o Pai, já vê o Filho. O Espírito Santo é quem? O próprio rio. A manifestação da Trindade está ali, diante dos nossos olhos. O Pai chegou, o Filho está servindo como rei sacerdote e o Espírito Santo está fluindo. Isso tudo está acontecendo aonde? Aqui dentro. Olha que coisa incrível. Tudo está acontecendo aqui. O Espírito Santo morando dentro de nós, ele traz essa manifestação de que Deus agora mora em nós e Cristo é o nosso sacerdote. Só daí eu já podia terminar o vídeo falando, cara, você agora acaba de pegar uma faceta do entendimento de quem é Deus e do que ele está fazendo dentro de nós. Mas não morre aí. O Espírito Santo, que é o rio, começa a fluir. E aí ele convoca a gente para entrar no rio. Não dá para medir o rio sem entrar nele. E que meio quilômetro para frente, o rio ainda está batendo nos tornozelos de Ezequiel, o que é claramente impossível. Nenhum rio, por mais raso que seja, se ele tem mais de meio quilômetro, ele não vai ficar só no calcanhar. Ele vai subir, à medida que você entra no rio, ele fica mais fundo. Mas o rio de Ezequiel é assim, mesmo com meio quilômetro, ele ainda estava batendo no tornozelo, ainda era uma água rasa. Depois sobe para o joelho, daqui a mais meio quilômetro. Depois sobe para a cintura e vai para o peito e ele não consegue mais nadar. O que é que isso significa para a gente? Em primeiro lugar, nós precisamos nos aprofundar no rio de Deus, que é o Espírito Santo. Nós precisamos ser batizados.
Ezequiel está entrando dentro de um rio e à medida que ele vai entrando ele não consegue mais nadar. O que significa ser batizado, Arthur? Principalmente no Espírito Santo, isso é um conceito que a gente não entende muito bem. Ser batizado significa ir de base, não tancar, jogar no Vasco. Significa essa palavrinha aqui que eu não posso dizer porque a plataforma na maioria das vezes tranca um pouquinho essa palavra, né? Mas a gente precisa, né, dormir o sono dos que já foram, falecer, precisamos, né? Porque esse é o sentido do batismo. O pastor, quando vai batizar alguém, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desce a pessoa na água e ali ele diz, essa pessoa morreu para o pecado. E ela ressuscita agora uma nova pessoa. Ser batizado no Espírito é morrer para o pecado e ressuscitar para Cristo nesse sentido. O ser batizado no Espírito Santo não significa apenas falar em línguas ou interpretar línguas ou coisas do gênero. Isso tudo é só uma manifestação de dons que você recebe na hora que você morre no Espírito Santo. E não é uma coisa que vai apenas acontecer uma vez. Você precisa morrer e continuar morrendo no Espírito Santo. Eu acabei de falar as palavras, mas enfim. Você precisa continuar nessa caminhada no Espírito Santo. Então você vai se aprofundando até um momento em que você não consegue mais colocar o seu pé no fundo do rio. Você não tem mais controle de até onde você vai na sua profundidade. Deus tem ministrado muito isso comigo, sobre ser profundo nele. Eu tenho procurado ter tido muito tempo de qualidade com ele, eu tenho procurado buscar, eu tenho procurado fazer coisas que eu não faria, porque não me são confortáveis, mas o Espírito Santo quer que eu me aprofunde nele. Primeiro ensinamento sobre estar profundo em Deus. É um processo que demora. Cara, não vai ser de um dia para o outro que você vai se aprofundar no Espírito Santo. Você percebe que ele ficou ali, praticamente o rio precisou de 2 quilômetros para engolir Ezequiel. Ezequiel que já era profeta, Ezequiel que já tinha tido várias visões com Deus. Então, o que significa essa visão é que demora, é uma caminhada muito longa. Você vai ter que gastar uns bons metros da sua vida, uns bons anos da sua vida para se aprofundar no Espírito Santo. E ainda assim, você só estará realmente morto no Espírito Santo. Tô nem aí. Você vai ter que estar profundamente morto no Espírito Santo quando você estiver na glória. Mas aqui na vida, você vai precisar mortificar esse Adão o tempo todo. Você vai precisar afundar esse Adão no rio o tempo todo, até que você perca o controle da sua vida e o Espírito Santo comece a dominar você. A partir do momento que o Espírito Santo começa a fluir em você e você começa a se afogar no rio do Espírito Santo, acontece a segunda parte do entendimento. Eu anotei tudo aqui, gente, porque realmente foi um negócio que me fez transcender. Fala que quando Ezequiel sai do rio, a beira do rio está florida, cheia de árvores de frutos, e o mar morto começou a ter vida e peixes começaram a aparecer no mar morto. O mar morto não tem peixes. Não dá para o mar morto ter peixes, sabe? A água dele não permite. Mas na visão de Ezequiel, os peixes estavam lá e realmente agora a ciência está vendo que o mar morto estava começando a ser um ambiente propício para ter vida. E aí, o que é que significa isso? Quando o Espírito Santo começa a fluir em você, o que está ao seu redor começa a ser abençoado. O que estava morto começa a ter vida. O seu colega de trabalho, o seu irmão, o seu colega de escola, o seu vizinho, o seu amigo, eles começam a perceber a mudança em você e eles começam a ser afetados pela presença do Espírito Santo na sua vida. E no final de tudo, o que se percebe é a humildade de Ezequiel quando ele sai do rio. O rio continua com as beiradas floridas, o rio continua dando frutos, mesmo quando Ezequiel sai do rio. Terceiro ensinamento. Você precisa ser profundo em Deus e Ele está te chamando para isso. Quando você ser profundo em Deus, você vai começar a frutificar. E vai ter frutos ao seu redor. E pessoas serão abençoadas porque você está tendo intimidade com Deus. Mas terceiro, quem dá os frutos é Ele. Se você não estiver no rio, Ele vai continuar dando frutos. Pessoas vão continuar sendo abençoadas se você ainda não quiser estar profundo no rio. E isso me assusta. Me assusta porque eu já fui um cara muito hesitante. E eu vi isso em Ezequiel. Ezequiel era aquele cara que... Não,
Peraí, como é? Como é? Deus chama Ezequiel e Ezequiel não tem coragem de ir. Há um momento em que o anjo precisa pegar os cabelos de Ezequiel e puxar ele, levar ele para ver as visões, porque ele não tem iniciativa de dar os passos e seguir. Quantas vezes eu e você não somos assim? Quantas vezes eu e você precisamos de um anjo que é o pai, que é a mãe, que é o líder de jovens, que é o pastor? E aí, já leu a Bíblia? Já orou? Já buscou? Já orou de madrugada? Cara, não, eu não quero fazer isso. Eu não quero ser essa pessoa. Eu quero ser a pessoa que acorda de manhã e já se prepara para tomar café com Cristo. Eu quero ser a pessoa que acorda de madrugada e vai buscar a Cristo. E mesmo que não tenha nada para orar, pegue a Bíblia e comece a recitar salmos para o Senhor. Pegue o violão, ou o cavaquinho, ou o ukulele, o instrumento que você tiver, ou se não tiver instrumento nenhum, a sua voz, e você canta bem baixinho para Ele. Porque é isso que importa, é a presença de Deus, é você estar mergulhado no rio independente do que aconteça. É você perder o controle de si mesmo e fazer aquilo que a sua carne não quer que você faça. Eu sei que eu estou explodindo em palavras aqui, mas é um negócio que a gente precisa entender. Ele quer ter proximidade conosco. Basta a gente estar aberto. Para finalizar o vídeo, eu quero trazer aqui agora uma imagem. No próximo vídeo vai ter a outra imagem de alguém que era mergulhado no Espírito Santo. Mas a primeira imagem que eu quero trazer é da mulher samaritana. Quando você vai lá para João 4, Jesus está tendo uma conversa com a mulher samaritana e ela é uma mulher que vive pela carne. Ela não vive pelo Espírito Santo. Ela não está mergulhada no Espírito Santo. Tanto é que ela teve vários relacionamentos. E aqueles relacionamentos não preenchem ela. E aí Cristo começa a apresentar a salvação a ela e Cristo começa a evangelizá-la até o momento que Cristo oferece a água da vida eterna, que do interior dela vão fluir rios de águas vivas. Ó, pegou a referência, Jesus amado. E aí, nesse momento, ela percebe que ela encontrou a água da vida e ela transborda. E o Espírito Santo enche ela e a partir do momento que ela acabou de se converter, ela desce para a cidade e fala de Jesus e ganha a cidade inteira para Jesus. Aquele foi um campo missionário que Jesus conquistou através daquela mulher. Já pensou se Jequié toda fosse ganha para Cristo a partir do momento que eu queimasse por ele? Já pensou para a galera de Apuarema? Já pensou se Apuarema fosse inteira rendida aos pés de Jesus, se você desse esse espaço para o Espírito Santo trabalhar na sua vida? Cara, pode ser São Paulo, pode ser Nova York, que é a maior cidade do mundo, pode ser o lugar que for. Se você deixa o Espírito Santo fluir dentro de você, ele não vai se conter, ele vai se expandir e ele vai florescer e ele vai crescer e ele vai fluir e ele vai ser como uma cachoeira trazendo graça, vida e salvação dentro de você. Não contenha o Espírito Santo dentro de você, não entristeça ele, busque ele, se afunde, se afogue, dê um mergulho de cabeça. Não tenta fazer natação, com o Espírito Santo você precisa afundar, meu amigo. Vá profundamente em Deus. Não tanque, vá jogar no Vasco, faleça, morra. É o pedido que eu te faço, mate o Adão dentro de você para que Cristo possa nascer em você e o Espírito Santo possa fluir. E a outra pessoa que eu quero trazer para vocês, eu não vou trazer agora, vou trazer na segunda que vem com um forte abraço. O mangá ele está disponível, se não agora de noite, então dá uma passadinha no nosso blog, dá uma passadinha no nosso Instagram, está aparecendo na sua tela. Um beijo, graça e paz e até segunda que vem.